O presidente da Câmara, Arthur Lira, e os líderes partidários da casa se reuniram ontem e decidiram que só vão trabalhar 2 semanas em agosto, 1 em setembro. Aí você fala assim, então são 15 dias em agosto, né, mais 1 em setembro, 21 dias, perto do que todo mundo trabalha, isso ainda seria pouco, mas a gente está falando de semanas de 3 dias de trabalho, porque eles trabalham de terça a quinta. Então seriam 2 semanas de terça a quinta ali em agosto e mais 1 semana de terça a quinta em setembro, por conta das eleições, né? Muitos vão se dedicar aí aos seus pleitos municipais, muitos vão se dedicar às suas bases e eles definiram isso. A gente vai trabalhar isso aqui. O que você acha, Gustavo Segré? Eu vou parecer indelicado se respondo essa pergunta. Responda, não, a gente é adulto. Acho que tá para isso, né? São 9 dias. É que eu tô aqui mais para distribuir, às vezes eu coloco uma opinião crítica, mas o papel é de vocês. Então, tô levantando para vocês cortarem, me disseram então, aqui. Vamos lá. Eu acho que deveria ter uma reforma também administrativa no Congresso, que nunca acontecerá, porque eles não vão legislar contra eles mesmos. Mas eu pagaria por produtividade para os congressistas, senadores, deputados. Isso aplica inclusive deputados estaduais, vereadores. Produtividade. Todo mundo ganha um salário mínimo, que nem muita parte da população brasileira ganha. O resto por produtividade. Participou do plenário. Pá, tem mais uma graninha aí. Aprovou uma lei. Se essa lei foi um projeto que beneficia a sociedade, paga mais um pouquinho. Se isso permite uma redução do gasto público para ter mais dinheiro para investimento em saúde, educação e segurança, mais uma graninha. E aí ele vai construindo, da mesma forma que nós, privados, temos nos nossos trabalhos. Quando a gente produz mais, porque muitas vezes fala, por que um jogador de futebol ganha tanto? De repente não tem estudo, mas ele concentra uma arrecadação para o seu clube, para a sua empresa, muito grande. Então ele é pago pelo valor que adiciona. Muitos congressistas não adicionam muito valor, então deveria ser pago por produtividade. Vai apenas uma sugestão que nunca será acatada, obviamente. Até porque são eles que teriam que definir isso, né, seu Fábio Piperno? Provavelmente eles não queiram mexer com a carga de trabalho de si mesmos. Eu acho que não, da mesma forma como o judiciário também não quer, por exemplo, nem pense em cortar penduricários. Exatamente, então, são vários. Os nossos amigos aqui já me ouviram mencionar algumas vezes a expressão pacto das elites. E quando eu falo isso, eu não estou me referindo única e exclusivamente à elite econômica, mas também à elite política, mas também à elite do funcionalismo público. E, claro, a elite econômica que anda compactuando com esse público. Por quê? Esses parlamentares que estão lá, muitos deles, a maioria deles, foi eleita graças a recurso, a apoio de quem tem isso aí, né? Da elite econômica, que banca essa elite política inimiga do trabalho, por sinal. Porque vejam só, há 10 minutos, Candinha, Evandro Cini, mostra lá o deputado jogando as folhas para cima, porque não dá tempo, aí caiu, né? Enfim, não dá tempo para avaliar isso tudo. Evandro Cini. Ora, trabalhe mais, né? Não, mas você está falando de um parlamentar, esse trabalho. Não, esse trabalho. Não, esse trabalho. Esse trabalho a gente já entrevistou no Direto ao Ponto. Esse é corajoso, esse enfrenta resistências do judiciário, esse é corajoso. É corajoso. Eu quero ver como ele vai votar, por exemplo, regime de exceção da reforma tributária. Ele é corajoso, é honesto, esse trabalha. Cite outros. Não, isso aí também. Essa turma toda também. Outro. Não, eu quero ver. Com isso porque ele é de direita e tal. Mas ele é um deputado trabalhador. Tem um monte de esquerda que não trabalha também. Essa turma é muito ruim. Esses parlamentares são muito ruins. Então, na hora de votar vantagem e regime de exceção... Só um exemplo dele. Ele é uma das exceções que não vota pelo aumento de fundo partidário, quanto a maioria, aí sim, de esquerda, de direita, é a favor de aumento de fundo partidário, né? Aumento de fundo eleitoral, ele vota contra. Esse deputado, Marcel Van Hatten. Ótimo. Que continue assim, mas que, como todo mundo, trabalhe mais. Né? Ou o Congresso precisa trabalhar mais. Ô, Gani, o que você acha dessa semana, desses meses aí de 9 dias de trabalho? Veja, se a gente analisar a história do Brasil, Evandro, a gente vai perceber um problema crônico, que é as pessoas entrando para o Estado, seja pelo funcionalismo público, seja pelo judiciário, seja pela política, para conseguir benefícios, achacando a população. Então, não é que a pessoa entra para o Estado para melhorar a sociedade, para servir a sociedade, mas é justamente para achacar a sociedade por meio de impostos, por meio de altos salários,
por meio de benefício. É o que a gente chama, os historiadores chamam de patrimonialismo. Então a pessoa entra para o Estado buscando os seus interesses pessoais. Isso é uma máxima no Brasil. E isso eu acho que é apenas um retrato, um exemplo escancarado dos dias de hoje, de algo que é histórico no país. O Brasil não vive uma briga entre esquerda e direita, é muito mais do que isso. O Brasil vive uma briga entre o setor produtivo, quem produz, com aqueles que não produzem. É uma briga dos produtivos versus os improdutivos, sejam eles de esquerda ou de direita. Você acha, hein, Gustavo Segré, que há um trabalho muito intenso do setor produtivo justamente para bancar por meio de impostos esse setor que vai trabalhar 9 dias em 2 meses? Entre outros. Ontem fizemos uma conta, R$100, a gente ganha R$100, paga promédio 30% de imposto de renda, pessoa física, ficam 70%, sobre 70% gastam 50%, sobre 50% tem 43% de carga tributária, são mais 20%. Então ficaram 52%, e aí você, sobre o que você restou, está pagando 100, ganha 100 e fica com 48%. Então o governo arrecada de teu sócio nas boas e nas ruins. Ou seja, se você ganhar dinheiro, ele leva. Se você perder dinheiro, ele leva também. Para bancar um monte dessas questões que não são produtivas. Então quem produz tem uma carga terrível para alavancar um monte de despesas de gente que não produz. E pior, se a gente pagasse imposto e não tivesse que pagar um plano médico privado, uma segurança particular e não mandar os filhos numa escola privada, ok, vale. Mas além disso, com os 48 que ficam, tem que pagar um monte de coisas pela ineficiência do Estado. Está errado. É, exatamente, bem observado.